Se vocês quiserem chegar um pouquinho mais para lá. É. Se levar mais para trás, pode ser. Realmente tá o ângulo, né? Karina vai ter que ir um pouquinho mais para lá. É. Quer que eu sente nessa? Não, eu vou sentar nessa. Você vai sentar assim? Não, eu fico aqui. Como é que eu... É, ficou bom, hein? Ficou bom.
Bora lá, bora. Muito bem, boa tarde, boa noite, né? Não é boa tarde, né? Tá dia, mas é boa noite, né? Passou das 6 horas, é boa noite, né? Eu falo sempre que ou é boa tarde ou boa noite. Eu acho que é boa tarde, né? Boa tarde, seu amigo Arcanjo. Lembrando para você que hoje, dia 23, mês de fevereiro, ano claro 2025, está começando, né, nesse início de noite aí de domingão, mais um podcast aí, Pode Falar, Pode, do nosso amigo Evandro Rosa. E hoje a entrevista vai ser em dose dupla, né? Dose dupla. Nós estamos recebendo aqui, né, um psicólogo, uma terapeuta ocupacional. Terapeuta. Eu gostaria de saber o que é terapeuta ocupacional. O psicólogo a gente já tem mais ou menos uma base, né? É aquele que analisa. Eu acho que é isso, né? Mas vamos ver aí se é isso mesmo. Então, nós estamos falando aqui com o Fernando Ribeiro e com a Karina Duarte, né? Primeiramente, aqui pedir aqui um boa tarde e boa noite, né? Do Fernando e da Karina, por gentileza aí. Boa noite aos ouvintes da rádio. Boa noite, Yes. Boa noite, Evandro. Boa noite, Karina. Prazer enorme estar aqui participando desse podcast, tendo a honra de conversar com vocês um pouco sobre a psicologia, né, sobre essa ciência aí, cognitiva e comportamental. Quero agradecer profundamente o convite de todos vocês, tá bom? Legal. Mas tem certeza que é boa noite mesmo? Não é boa tarde? Passou das 18, é boa noite. É boa noite, tá vendo? Vai lá, Karina. Boa noite, Jess, boa noite, Evandro, boa noite a todos que estão ouvindo. Também quero agradecer, né, o convite de estar aqui. E também acho que é boa noite mesmo. Mas eu agradecemos, né? Claro, com certeza. Então, mas pelo menos aqui já começamos 3-1, é boa noite mesmo. É boa noite, né? Então, boa tarde. Não é boa tarde, não. É boa noite. Mas bora lá, né? Vamos ficar sabendo um pouco aqui a respeito da psicologia, né? A gente entende a psicologia, acha que entende, ou conhece o que é um psicólogo. Daí eu acho que o psicólogo é aquele cara que analisa o comportamento do ser humano. É isso mesmo, o Fernando? Vamos lá, então. Vamos primeiro começar, acho que, definindo a psicologia, né? Psicologia nada mais é do que a ciência que estuda a mente, né, o comportamento humano e seus impactos nas relações e nas interações sociais, né? Outrora, ou seja, antigamente, a psicologia ficou muito demarcada pela questão da doença, pela psicopatologia, pelas doenças mentais graves, severas, esquizofrenia, né? As internações de ordem psiquiátrica. Síndrome do pânico também, não? Naquele tempo, não. Hoje se fala da síndrome do pânico, mas nesse tempo a qual estou me referindo, quando há a demarcação inicial, do início da psicologia, lá na década de 50, ninguém falava em síndrome do pânico, né? Se falava dessas doenças mais graves e perturbadoras. Porém, a psicologia hoje, ela tem um outro viés, ela tem um outro caminho. Ela está atrelada bastante à questão do enfoque positivo, da psicologia positiva, né? Ou seja, o sujeito que vai buscar ali
estratégias mentais e comportamentais para regular a sua vida de um modo mais funcional, né, comportamentos mais sadios, ou seja, ela tem a ver com saúde mental, ela tem a ver com qualidade de vida, né, rompendo aquele quesito de doença que havia lá atrás. Então, hoje a psicologia tem esse enfoque mais positivista, né, e ela está atrelada a uma gama de áreas da sociedade, né? A área do neurodesenvolvimento, a área escolar, motivacional, social, organizacional, né? Por aí vai. A psicologia ela é uma ciência ampla, né? Hoje também se conectou a questão da tecnologia, as redes sociais, né? Temos aqui, né, fazendo um podcast falando de psicologia, ou seja, a psicologia rompeu aquele conceito mais tradicional do consultório. Isso é muito bom porque ela está mais próxima da população, né, não atrelada ali a poucos. Acho que é isso, o conceito inicial para a gente começar aí o nosso bate-papo. Então já temos uma noção, né, a respeito aqui da psicologia, a área, né, que a psicologia aí atua. Agora vamos falar com a Karina a respeito da terapia ocupacional. Ela é uma terapeuta ocupacional. Explica para a gente, Karina. A terapia ocupacional, ela trabalha com, como o nome diz, com a ocupação humana, né, com a ocupação do ser humano. Ou seja, tudo que o indivíduo faz durante o dia. A pessoa acorda, se alimenta, vai trabalhar, tudo isso é ocupação. Então, com indivíduos que por alguma questão de saúde possa estar não executando bem as suas atividades diárias. Então, o terapeuta ocupacional atua na ocupação humana, para reabilitar a ocupação humana. E daí, quando você acha que o cara, o sujeito não está legal, você passa ele para psicologia ou não? Eu? Ou vice-versa, não sei. É um trabalho que se complementa, né? A psicologia está bem atrelada a essa questão, como eu falei, do processo cognitivo e comportamental, né? E a demanda da Karina mais atrelada à questão ocupacional, né? Das habilidades ali cotidianas do indivíduo. Então, a psicologia e a terapia ocupacional, elas trabalham bastante em conjunto. Principalmente quando se fala em crianças com transtorno do neurodesenvolvimento ou pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, né? O qual precisam de uma intervenção multiprofissional, né? Às vezes crianças que apresentam, vamos pensar assim, déficits, né, cognitivos, comportamentais, de linguagem, expressionais, e aí o trabalho acaba abrangendo a atuação de vários profissionais em conjunto dentro de uma mesma realidade. Legal. Em relação ao comportamento, Karina, o comportamento que você acho que analisa, né, o comportamento do ser humano, vamos dizer assim, no dia a dia, né? Claro, você tinha o comportamento do ser humano de anos passados, anos remotos, que era de uma forma. E o comportamento do ser humano, que eu acho que deve ter modificado bastante, principalmente depois que nós tivemos uma pandemia e nós tivemos o contato praticamente 24 horas com as redes sociais, com a internet, né? Essa mudança é para você. Ela é benéfica ou ela é maléfica? Eu acredito que benéfica. Você acha que ela é benéfica? Em alguns momentos sim. Porque antes, com certeza, eu acho que o ser humano ele tinha um pouco mais de paciência, enfim, ele tinha um comportamento diferente, acho que era um comportamento mais sossegado, acho eu. Claro que é você que vai responder, acho eu. E claro, agora com as redes sociais, com a quantidade de informações que você recebe todos os dias, então isso deixa uma certa ansiedade, né? A pessoa ela fica cada vez querendo mais, né? E muitas vezes isso acaba saindo do controle também. Sim, eu acho que acredito que antes não se falava muito, né, desses transtornos. Hoje em dia está mais evidente, mas sempre existiu, né? Então
Hoje em dia ele aparece Ele mais aparece exatamente mais. devido aí aos meios de comunicação que nós temos, né? Sim. Que qualquer coisa que acontece, em um segundo o mundo inteiro está sabendo, né? Então mudou bastante, né? Eu queria perguntar para o Fernando, assim, a psicologia na escola, antigamente, pô, eu tive aula de psicologia na faculdade, putz, eu não gostava muito, porque eu achava, putz, eu acho uma falação, mas hoje em dia eu vejo assim, que fazia muito bem para mim, só que quando eu era mais jovem, assim, eu acho que estava meio focado em outras coisas, achava que não servia de nada. Mas hoje, acredito que sim. O que você acha da psicologia nas escolas, eu acho? Eu acho que a psicologia ela é fundamental nos mais variados âmbitos, né? Seja na escola, na educação física, enfim, nas organizações. Eu acho que a psicologia na escola está bem atrelada à questão do desenvolvimento, né? Ao desenvolvimento não só pedagógico, mas cognitivo das crianças, né? As mediações de conflito também ali no ambiente escolar, porque elas acontecem de um modo bastante intenso, né? Conflitos entre crianças e professores, né? Entre pais também, acaba acontecendo às vezes situações assim, né? Então o psicólogo na escola ele tem essa função, né? De acompanhar o desenvolvimento ali comportamental, né? Mediar conflitos, fazer encaminhamentos ali quando necessário, né? Porque muitas vezes a intervenção no ambiente escolar ela por si só não é suficiente, né? E algumas crianças precisam de um acompanhamento ali médico, psiquiátrico, né? Às vezes, né? Às vezes o ambiente que ela vive também afeta muito, assim, porque é bom você ter um psicólogo para conversar com ela, às vezes ela tem coisas guardadas assim que não solta para a família, do professor, mas que o psicólogo ela acaba trocando ideia e consegue soltar aquilo que está dentro dela, não é? Essa figura do psicólogo, ela acaba gerando esse conforto, né? Porque a conexão com o psicólogo está atrelado ao viés do sigilo profissional, né? Está atrelado à questão da ética, está atrelado à questão da empatia. Tem que ser assim, né? Então a conversa tem que ser uma conversa de aliança terapêutica, né? Tem que ser uma conversa dentro de um contexto de segurança emocional, que permita a pessoa falar, dialogar, conversar, expressar emoções, sentimentos, pensamentos, a sua angústia, né? Ou seja, permitir que ela seja acolhida. Uma dúvida, tá? Vamos lá. Quem procura a terapia ocupacional? Pessoas, né, indivíduos que têm dificuldades em realizar atividades diárias. Tá, mas essas dificuldades é o próprio indivíduo que percebe ou é alguém que percebe e acaba indicando ele? Hoje a minha prática é com atendimento infantil, né? Então eu atuo com as crianças. Então, normalmente ou é a própria família ou quando ela Geralmente passa por uma avaliação médica, né? O médico encaminha. Mas existe, né? Tipo, a terapeuta ocupacional pode atuar desde criança até idosos. Então, a própria família, às vezes o indivíduo percebe, mas... que eu falo assim, porque às vezes o indivíduo, ele tem, né, uma certa dificuldade de achar que ele tem problema. Né? Às vezes eu tenho algum problema, enfim, e eu acho que eu estou normal, que eu não tenho problema nenhum. Né? E as pessoas que vivem comigo que acabam percebendo isso. Você está um tique assim, você é muito explosivo, enfim, você tem alguma coisa que tem que ser controlado, que tem que ser analisado. Né? Eu, por si próprio, eu não vou, mas eu acabo, né, seguindo o conselho ou do irmão, ou de um tio, ou de alguém da família, e acabo indo, né, para fazer aí essa análise aí. Normalmente, o indivíduo que vem para a terapia ocupacional, ele já passou por um médico, já tem um diagnóstico, já foi encaminhado. Ele já tem um histórico formado, no caso. Porque para ele precisar de ajuda, essas dificuldades, né? Porque uma dificuldade simples, qualquer pessoa pode ter, mas uma dificuldade que gera prejuízo, né? Que ele realmente está deixando de fazer algo que ele fazia, ou, no caso de crianças, não está se desenvolvendo bem, está com atraso no desenvolvimento, né? É nesse momento que ele chega para a terapia ocupacional. Foi bom você falar isso porque, assim, não vou citar nomes, mas na escola que minha filha estudava, tinha um amigo dela, uma amiga dela que
eles estavam na quinta série. Ele não sabia ler ainda. Tem alguma dificuldade. Ele tinha, né? Só que muitas vezes a família não entende isso. Ou também é leigo, também não tem conhecimento, acha que ele não quer estudar porque você é assim, porque você é menino, não, mas acho. Eu gritava quando eu vi assim, não falei nada, mas assim que a criança tinha uma dificuldade de aprender, acho que precisava passar por um psicólogo, ou uma terapeuta também, mas que muitas pessoas às vezes têm esse problema e não falam, e às vezes acaba afetando quando está lá em cima, quando já está adulto. O que vocês acham? A gente acha, eu, Fernando, né? Acho que a rede socioassistencial ela tem que estar organizada e fluente no município para que essas ações possam ser identificadas, né? Exista aí um fluxo de diagnósticos e os encaminhamentos pertinentes possam ser feitos, né? Então, assim, nós temos aí Conselho Tutelar atendendo suas demandas, né? As demandas do CREAS, do CRAS, do CAPS, né? Das escolas municipais e estaduais. Então, é importante que haja um processo de uma rede funcionando em conjunto, né? Para que os mais variados profissionais consigam fazer ali as avaliações e os diagnósticos pertinentes e encaminhem, né, para os locais necessários onde esses atendimentos devem acontecer, né? Se é num CAP, se é numa unidade básica de saúde, se é enfim, se é num CREAS, se é uma demanda de conselho tutelar, se é uma demanda aí para o AME, por exemplo, né, o Ambulatório Médico de Especialidades aqui da nossa região, por aí vai. É importante que essa rede socioassistencial esteja concisa e atuante. Entendi. Legal, e a mesma pergunta que eu fiz para a Karina, eu vou fazer também aqui para o Fernando. Né? Como é que uma pessoa, Fernando, ela chega em você? Vamos lá. Bom, eu, enfim, tenho uns comportamentos aí que todo mundo fala aí que não é legal, meus comportamentos é meio fora da realidade, da curva, mas eu acho que eu sou assim mesmo, tá? Eu não tenho problema nenhum, eu acho. Mas aí acabam pondo na minha cabeça que eu devo procurar, sim, um psicólogo, porque ele vai te entender e, de repente, tem algum bloqueio, alguma coisa. Tem isso aí na mente, não tem? O cara tem algum bloqueio, ou o cara teve alguma coisa que ele passou na vida dele e aquilo deu um trauma. Tem esse tipo de coisa? Ou... Tem bastante disso, né? Acontece que hoje na psicologia o processo ele se encontra mais aberto, né? Mais desmistificado de preconceito, né? Então hoje em dia as pessoas não... porque eu lembro que bem no passado, ano lá no passado, quem procurava psicólogo, psiquiatra era louco. Os caras falam louco. O cara tá passando por psicólogo, o cara é louco, mano. Agora não, né? Que confundia muito também psicólogo com psiquiatra, né? Sim. Essa é a grande diferença. Como eu falei no início, né, a psicologia inicialmente ficou demarcada pelo conceito crônico de psicopatologia, né, uma depressão mais grave, uma esquizofrenia. E hoje não, as pessoas elas buscam a psicologia ali para trabalhar suas habilidades, melhorar suas funcionalidades, as suas metas dentro do processo ali de autoconhecimento. Relações familiares também? Relações familiares, relações afetivas, né, procurar uma melhor regulação emocional, né, uma comunicação mais assertiva no meio qual ela vive. Claro que existem aquelas demandas ainda que são mais graves, mais intensas, que advêm de encaminhamento ali médico, de encaminhamento psiquiátrico, que demanda ali uma atuação diferente. Mas o processo da psicologia hoje ele está muito mais aberto. Ele está construído como uma rede de apoio, né? Assim como a pessoa busca o psicólogo uma vez por semana, por exemplo, a cada 15 dias, dependendo aí da situação, ela também faz lá a atividade física dela 3 vezes por semana, uma vez por semana, 2 ela vai na igreja dela, né? Ou seja, ela encontra ali uma rede funcional para ter uma vida melhor, né? Mais saudável. E no caso, eu preciso tanto de uma terapia ocupacional como também de um psicólogo. Isso aí está à disposição nas escolas municipais, nas escolas estaduais? Como que funciona? Nas escolas, não, né? Tem por encaminhamento? Sim. Existe um fluxo, né, de encaminhamento, né?
mas na educação aqui no município, por exemplo, existe psicólogo, na saúde existe psicólogo, né? Na assistência social também existe psicólogo. Então, assim, cada um atuando dentro do seu processo. É que nem toda a demanda da educação, por exemplo, ela é clínica, né? Às vezes ela é uma demanda ali de trabalho de orientação pedagógica, né? No caso da assistência, muitas vezes de intervenção ali social, né? Nem todo atendimento da psicologia está estrito à demanda clínica, à demanda de consultório. Nesse sentido, a psicologia ela é abrangente. Então acho que eu não me expressei direito. Vamos lá. Eu frequento a escola, vamos lá, municipal. E os professores, a própria família já sabe que o aluno ele tem alguma dificuldade, ele tem algum problema. É aí que eu quero chegar. Bom, claro, aí ele vai ter que ir no médico e o médico vai ter que falar, você precisa passar numa pedagoga ou uma terapeuta ou um psicólogo, seria isso aí? Isso, correto. O fluxo é esse. Geralmente a criança, no caso de criança, qual você está citando, por exemplo, né, passa por uma avaliação médica ou de um pediatra ou de um neuropediatra e ele faz o encaminhamento para que tipo de terapia a criança necessita, né? Por exemplo, hoje, no CAPS, aqui em São Miguel, onde eu trabalho, por exemplo, acredito que 80% da demanda que eu tenho lá sejam de alunos, né, que são remanescentes do ensino municipal. 80%? Acredito que sim. A demanda é grande. E você, o Fernanda? Karina. Karina. Fernanda e Karina, meu Deus do céu. Mas nem aqui na minha cara que eu consigo. Bom, Karina, a demanda, qual que é, no seu caso, né, que é uma terapeuta ocupacional, qual o caso que chega para você com, enfim, acho que em abundância, Com assim, mais frequência? com mais frequência, aquilo que mais pega mesmo? São crianças ou com atraso no desenvolvimento ou já com diagnóstico de algum transtorno. Esses são os casos aí que... Sim, eu também trabalho no CAPS, né? Faço atendimento infantil lá. É claro, não dá para perguntar para você qual o tempo que leva para você... Essa pergunta que eu ia fazer, geralmente, quanto tempo leva a terapia? Quanto tempo a pessoa precisa? Geralmente, em média, não. Em média, alguns levam mais, outros levam menos, com certeza, né? Isso depende da criança, depende do desenvolvimento dela. Quanto tempo ela vai ficar em terapia, né? Essa é a pergunta. Não tem, assim, um prazo. Cada ser humano é único. Não há como definir um prazo, né? No caso do CAPS, aqui em São Miguel, né, nós somos CAPS Zoom, né? Ou seja, dentro desse conceito nós atendemos crianças, adolescentes, né, e adultos, o CAPS, né? Eu e a Karine especificamente só atendemos crianças lá no serviço. Das demandas que chegam para a gente no serviço, né, 70% são casos de crianças autistas, né, e outros 30% aí estão divididos em crianças com TDAH, com deficiência intelectual, né, com algum atraso ali da fala ou das habilidades escolares, ou algumas outras demandas que existem lá, mas a maioria, né, das crianças que chegam lá, a demanda maior é de autismo. No CAPS, como o autismo é uma prerrogativa que às vezes, né, abrange aí uma estrutura de funcionamento, uma limitação cognitiva, social, na comunicação, enfim, o processo terapêutico ele é mais vagaroso, ele é mais demorado, ele é mais lentificado, não há como acelerar esse processo, ele é um progresso, né? Ele demanda da atuação ali de vários profissionais, do psicólogo, da TO, da fono, do médico, né? Do psicopedagogo, ele é um trabalho em conjunto, né? Então essa prerrogativa específica, né? O prognóstico ele é mais lentificado, né? Agora, uma demanda de consultório, uma demanda convencional, vamos pensar assim, não tão agravante como uma ansiedade, uma depressão, um luto, uma regulação assim, emocional, ela não tarda assim, a ser trabalhada, né? Em 6 meses, 1 ano, por exemplo, você já consegue ver resultados ali significativos e até mesmo estabelecer a possibilidade de uma alta terapêutica. E depois que acaba assim o tratamento, aí a terapia, aí vocês fazem acompanhamento depois?
Como que é? A gente, hoje lá no CAPS, a gente dá alta para criança e não continua, né? Não tem mais acompanhamento. Devido que tem outras crianças também a passar. Exatamente, a gente tem, né, a lista de espera, a gente vai chamando os outros. A gente está tentando trabalhar com grupos também, para tentar colocar as crianças que já estão bem, que já pode ter uma alta, inserir em grupos, né, para que ele continue ali, né, sendo monitorado pela gente, mas não tem aquela demanda individual mais. O processo ele é gradativo, então muitas vezes a criança inicia, o adulto, né, inicia o trabalho de uma forma mais estreita, uma frequência mais estreita, por exemplo, uma terapia semanal. Ao longo do processo das melhorias, isso pode ser espaçado para uma frequência quinzenal, depois para uma frequência mensal, depois para um acompanhamento em grupo terapêutico de mútua ajuda, ou seja, o desligamento nunca é uma ruptura assim abrupta, né? Ele é devido a um processo gradativo, né? E o final é a questão da autoterapêutica, a fim de que o indivíduo venha adquirir suas habilidades, sua autonomia, sua independência. O objetivo não é o paciente casar com o psicólogo, terapeuta, não, jamais. Né? É criar um processo de solução livre, né? Mediante o desenvolvimento das habilidades da autonomia. E, claro, essa alta, conforme tanto não vou chamar errado agora, a Karina e o Fernando, ela vai depender, claro, conforme você falou, do tempo que passarem com vocês e vocês analisarem e acabar chegando numa conclusão. Isso é melhor começar cedo, que vocês trabalham com criança, ou adulto? Com criança, já desde cedo. Criança, né? Os primeiros, né, sinais de atraso do desenvolvimento é importante que... Tá. Aí que a gente quer ver agora uma coisa. Porque agora quer ver a pergunta. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Eu tenho, vou pôr meu exemplo, tá? Eu tenho ali um irmão, eu tenho um filho, mas eu não percebo. Para mim, ele é um garoto normal, é um garoto como todos os outros. Mas, quais são os primeiros, enfim, sintomas ou as primeiras coisas que eu, de repente, não percebo e deveria perceber, que isso acaba me levando a levar ele ou por uma terapeuta ou para o psicólogo? Varia muito, né? Eu entendi perfeitamente sua pergunta, mas varia muito esse conceito, porque às vezes os sintomas podem estar atrelados às mais variadas psicopatologias ou transtornos, né? Mas é importante observar a questão da comunicação, da expressão das emoções, a tolerância à frustração, né? O manejo da raiva, o isolamento daquela pessoa, né? Então, entender ali os mecanismos e os repertórios que ela vinha apresentando, né? Na infância, por exemplo, características mais impulsivas, né? Mais compulsivas, que às vezes se mostram na infância e de repente lá na frente, na vida hiperatividade adulta, também pode acabar desencadeando num processo aditivo, num comportamento abusivo relacionado a uma substância psicoativa, por exemplo, álcool, drogas e por aí vai. Então, em toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa, né? Isso aí, a criança, ela nasce assim, ou ela acaba adquirindo o ambiente que vive, né? Esses comportamentos no dia a dia, com a própria família mesmo. Essa é uma ótima pergunta, né? As questões de psicopatologia, elas estão atreladas a fatores biológicos, né, psicológicos e sociais. Então, é uma junção desse processo. Ela tem a ver com características biológicas, genéticas, mas tem a ver com personalidade, com temperamento e com isso que você acabou de falar, e é sobre essa dinâmica ali social, né? Se você vive num ambiente com qualidade de vida, né, a pessoa vai se desenvolver da melhor forma, né? Agora, se o ambiente é um ambiente perturbador, perverso, de briga, isso que o Fernando falou muito interessante. Porque, eu acompanho isso aí. Né, porque, veja bem, vamos lá, tanto aqui o Fernando como a Karina, tá? O ambiente que eu vivo, ele é perturbador. Tá? É um ambiente bem perturbado mesmo. De brigas, drogas. O tempo todo, um briga com o outro, briga, chute, xinga. Pá, eu vou levar aquela criança ali que eu acho que está meio
perturbada, vamos lá, o ambiente é total, para uma terapia ou então para o psicólogo. O psicólogo vai ficar com essa criança, vai dar todo o tratamento, fazer todas as análises, mas essa criança vai voltar para aquele ambiente. Quer dizer, aí tem que ser. A terapia tem que ser familiar. Eu Aí acho. tem que ser a família, no caso. Orientação familiar, né? A gente faz isso também. Quando a Fazer um gente... trabalho com a família toda, tem que fazer um trabalho com a família toda aí. Sim. Correto, tem que fazer um trabalho de orientação familiar, né? Porque o que você está colocando é uma situação estrutural, né? Não E que adianta tem muita, né? você Vamos falar a mudar verdade. só o indivíduo, né? Se você não mudar a estrutura, né? Vou dar um exemplo muito comum no caso da dependência química, né? A dependência química está associado muito ao problema estrutural, a um problema sistêmico, ou seja, existe um sistema ali que ele se encontra ali desorganizado, caótico e disfuncional. É muito comum, né, na intervenção com dependentes químicos, né, os pais ao trabalho, além de fazer a intervenção terapêutica ali com o paciente dependente, chamar a família, né, de uma maneira frequente para uma orientação, para uma conversa, porque se existe um dependente, existe um codependente também dentro dessa dinâmica. Então, esse é um exemplo que eu posso dar para você, né, no trabalho da psicologia em volta, assim, do prisma familiar. É porque eu fiz uma análise assim. Normalmente, as pessoas que convivem com que é alcoólatra ou que usa droga, pode reparar. Eles convivem entre eles porque um entende o outro. Aí começa a convivência, porque isso acontecia comigo, e pá, e na família às vezes não dá atenção, né? Às vezes não conversa. Normalmente é porque ou a mãe bebia antes, ou o pai bebia, um brigava com o outro, e ela ficava vendo aquilo ali na casa e acabou encontrando na droga tipo um amigo, né? Amigo entre aspas, mas assim, eu sempre olhei assim, falando que está sempre relacionado à família, eu acho. Também tem os problemas também que existem, mas acho que 80% é a família. A dependência química é um problema ali estrutural, sistêmico, né? Existe um fator ali genético que ele é muito determinante, ou seja, existe ali uma semente que foi plantada ali no gene e a pessoa não pediu para isso, né? E aí se isso vai florescer ou não ao longo da vida, né? Depende aí muito aí da personalidade, das relações sociais, das escolhas, dos fatores ambientais. Eu vi o Fernando falando aí, né, e enfim, tem vários motivos, né, para que uma criança, né, ela tenha algum comportamento, ela tenha aí, de repente, aqui algum desvio, algum problema. Agora, se o problema for genético, aí é meio complicado, porque ela está herdando isso de alguém. Claro, pode ser da atual família, mas pode ser também, né, de famílias do avô, Os ancestrais. dos ancestrais que já não vivem com uma criança, né? Mas aí isso quer dizer que aquela família ela tem aqui uma disposição maior de acabar tendo algum problema, né, Fernando? Sim, mas o fato de estar ali disposto no gene da pessoa não quer dizer que ela não tenha que, não exista tratamento para isso, né? Seja uma demanda de ordem psíquica, mental, né? Ou clínica, por exemplo, né? Uma predisposição para uma hipertensão, uma diabetes, né? Existe medicação, existe tratamento, existe aí melhoria na qualidade de vida, mas o fator genético não tem como a gente Adivinhar, né? evitar, né? Não, Porque a gente não escolhe os genes que a gente quer receber É, dos nossos pais, eu né? falo- E vem de tudo lá, né? Vem tudo que vem coisas boas, vem coisas ruins, vem Mas o tudo. estilo de vida pode interferir nisso, né? Que é um fator ambiental. Então, mas aí eu vejo assim, tá? Eu vou mandar o meu filho na terapeuta ocupacional ou então no psicólogo, tá bom? Mas o problema não é meu filho, o problema é eu. O grande problema Só que eu não vou, o meu filho vai. Por quê? Porque se eu acho que o meu filho não tá legal, eu também não quero me achar que eu não tô legal. Eu vou continuar não estando legal, mas eu não vou. Porque, na realidade, quem está causando todo aquele problema, para quem está passando por vocês, não é nem aquela pessoa que está ali, e sim com quem aquela pessoa convive. Sim, mas isso que você está falando é uma queixa inicial que você, na condição de pai, pode estar levando para a terapia. Mas para o profissional, isso não tem muita relevância, entendeu? Porque é o profissional que vai avaliar essa questão e essa demanda. Por exemplo,
muitas vezes a criança ela é um sintoma dos pais, ou seja, um sintoma do conflito dos pais. Né? O espelho profissional capacitado, ele vai identificar isso daí, a criança não tem problema nenhum, ele vai fazer as intervenções necessárias, né? Ele vai chamar esse pai para conversar. Então, assim, trabalhando em rede, dentro do município, é muito bom, porque quando acontece uma demanda assim, nós profissionais temos recursos para pedir ajuda, né? Então, nós podemos acionar o Conselho Tutelar, né, para investigar se alguma situação de direito ali está sendo violada, o CREAS para acompanhar essa família, né? Temos ali o Ministério Público também, mediante alguma questão processual. Então, assim, independente de levei meu filho para a terapia por causa disso, os profissionais ali estão qualificados, capacitados para identificar a questão, fazer o diagnóstico e realizar os encaminhamentos ali pertinentes, entendeu? Bem legal e bem interessante, porque como a gente estava conversando, às vezes o problema não é a criança, às vezes o problema vem de casa, né? E a criança e às vezes nem é do pai, às vezes já vem do avô, já vem trazendo uma bagagem lá de trás mesmo, né? Que eu vou criar desse jeito, é assim que eu criei, não, então, é assim que funciona. Porque o tal do comportamento que o ser humano tem, muitas vezes ele, como o Evandro falou aí, ele tem aí um comportamento como os avós criavam e passou para os pais e ele vai passar para os filhos, né? Só que no passado, há anos e anos passados, tudo bem, era normal, não tinha problema nenhum. Mas conforme foram mudando, né, leis, enfim, os estudos foram melhorando, um monte de aperfeiçoamento que você foi tendo exatamente com a terapia, com a psicologia, você vê que aquele jeito que você tratava os seus filhos no passado, que era uma coisa normal, agora já não é mais normal. Aí você tem que ter uma mudança. Muitas vezes é o reflexo de uma sociedade, de uma cultura, de um processo sistêmico familiar, está dentro de um sistema familiar. Então, muitas vezes é comum, por exemplo, receber um adolescente, né, para uma entrevista, está apresentando algum problema em relação ao uso de substâncias, né? Aí ele declara, mas meu pai também usa, né? O meu avô usa. Uma outra situação, estou atendendo... Um exemplo é o cigarro. Também, né? O cigarro, outras drogas. De repente estou fazendo uma entrevista com uma mãe, por exemplo, e eu pergunto para ela, qual o grau, né, de escolaridade da senhora, né? Ela responde, eu terminei. Aí eu falo, terminei o quê? Ela fala, terminei o ensino médio. Então você vê que a perspectiva dela está atrelada apenas ao ensino médio. Né? Então, assim, aquilo é o fim. Então tira, muitas vezes, a perspectiva do filho também ter perspectivas maiores em relação ao ensino, buscar conhecimento. Porque está atrelado naquele ambiente familiar que terminou. Se terminou, você não precisa evoluir mais a partir daquilo. Então, muitas vezes, essa dinâmica, ela está atrelada a um pensamento ali histórico que vem ali de geração para geração. É legal você falar isso porque assim, eu estava conversando com a minha filha essa semana. Falei para ela assim, viu, eu terminei o ensino médio, comecei a faculdade, estou tentando de novo, vou estudar de novo, mas eu quero que você vá mais para frente. Se a minha mãe parou lá que ela não conseguia estudar, eu estudei, terminei o ensino médio, eu queria fazer faculdade. Ela não só tem. Então, agora eu quero que você vá mais para frente, e meu neto mais para frente, nunca parar. Essa é a conversa que eu tenho com ela. Aí ela pegou, parou e entendeu. Porque se você parar para trás, ainda não está mandando para trás, tem que andar para frente. Sim. Numa perspectiva positiva, você quer que os seus filhos, né, eles superem, eles sejam melhores do que você. Então, nesse caso, ele não vai precisar do psicólogo, né? Na verdade, tem horas que eu tento conversar com o psicólogo, porque tem horas que precisa, porque... Eu acho que todos nós precisamos. Eu vou citar uma coisa agora. Porque tinha um rapaz que foi trabalhar com nós na firma do chá. Aí começou a trabalhar, daí começou a faltar, e começou com os problemas e tal. Também um pouco de corogoso dele, mas ele... Daí depois ele pegou e falou assim, foi no psicólogo, conseguiu 2 meses com o psicólogo lá. Daí ele não podia trabalhar, porque ele estava com problema psicológico. Durante 2 meses? 2 meses, Só que nós também não podemos falar, porque nós não temos conhecimento de causa, né?
Se às vezes nós pegar e julgar a pessoa, não sabe que está acontecendo um problema. Não, a gente até julga. Até julga, não, dá uma jogadinha, faz. A gente, não, a gente fala mesmo, Você é couro grosso, você não quer trabalhar, não, mas às vezes está acontecendo um problema. É um problema mesmo, né? Uma depressão, alguma coisa. O que você tem que falar sobre isso? Vocês dois. Precisa conhecer a realidade ali de cada caso, de cada situação, né? A questão da psicologia é como é um sofrimento ali. Não, mas ela dá uma testada assim, de um mês que a pessoa não pode trabalhar. É que assim, ela é imperceptível. Não é que eu esteja querendo. Muitas vezes ela é ali imperceptível. Ela é diferente, por exemplo, de um ortopedista, né? Você está fazendo uma atividade física, por exemplo. Quebrou a perna. Você quebrou um osso, tirou o raio-x lá, está diagnosticada a fratura. É palpável isso daí, né? Tá vendo, o osso está quebrado, dolorido, né? Agora, quando a gente está falando ali de uma ansiedade, de uma depressão, de um sofrimento mental, a gente está falando de uma linhagem de ordem subjetiva. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes a pessoa não está conseguindo trabalhar realmente, né? E às vezes ela pode se encostar ou aposentar também, que muitas vezes acontece. Às vezes ela pega a perícia normalmente não vai conseguir identificar, né? As incumbências de afastamento laboral, em geral, são prerrogativas de ordem médica, né? Geralmente é o médico que faz aí esse diagnóstico, essa avaliação, e se a pessoa se afasta ali por um tempo maior que é permitido por lei, aí ela passa a usufruir do INSS, né? Receber um auxílio doença, mas geralmente é uma prerrogativa de ordem médica. Entendi. Quanto tempo, Fernando, a gente leva para se tornar um psicólogo? Se formar? Nossa, que profunda a sua pergunta. Né? Não, você tem 2 tempos. Não, sim, é muito profunda. Vamos pensar, eu achei muito bonita a sua pergunta. Achei profunda demais, né? Em termos práticos, é fácil de responder. 5 anos. 5 anos, né? O curso de graduação de psicologia, ele compreende aí o tempo de 5 anos, né? Mas o estudo é para a vida toda, depois as especializações, né? Pós-graduação, para quem quer seguir carreira acadêmica, fazer um mestrado e doutorado, mas vou voltar mais no contexto filosófico da pergunta, né? Talvez existam psicólogos aí atuando por muitos anos, mas que nunca acabaram se tornando psicólogo. Né? Porque tudo vai depender do que você encontra daí para frente, né? Exatamente. E você, Karina? Quanto tempo? A graduação são 4 anos. 4 anos. 4 anos de graduação e depois também as especializações. Na realidade, o que mais eu acho que acaba fazendo com que você evolua é o dia a dia, você tratando clinicamente os pacientes, né? E aí você atualizando. Você atualizando, né? Eu, por exemplo, fiz a formação, né, em psicologia, e aí agregado à formação, fiz a licenciatura em psicologia também, ou seja, eu sou professor também, além de psicólogo, né, sou professor, posso dar aula, né? Também pós-graduado em terapia cognitiva comportamental, qual é minha linha de trabalho, né? Mas o estudo é pela vida toda. Importante que o profissional de psicologia, né, além disso tudo, ele também faça supervisão clínica, ou seja, escolha. O que é supervisão clínica? Você escolher aí um profissional mais velho, mais experiente, né, que possa supervisionar os seus casos, né, estabelecer para você orientações clínicas, né. Então, geralmente aí uma vez por mês, né, o psicólogo é submetido ao processo de supervisão clínica e à própria terapia pessoal do profissional, né. O psicólogo também está submetido a um processo aí de terapia, né. Ao longo da minha vida, eu, por exemplo, tenho 7 anos de terapia, né. Então, eu já fiz terapia aí por 7 anos, né, com 3 profissionais diferentes. É legal ele falar isso, porque a gente acha que eles são os heróis, que não precisa se reciclar nunca. Você passa pela sua faculdade e daí para frente você não precisa mais se reciclar, não precisa mais de nada que você fez na faculdade. É o contrário, né, Fernando? O contrário, né? Por exemplo, eu me formei em 2006, né? Hoje, uma das demandas, né, que eu mais trabalho no consultório é a questão do transtorno do desenvolvimento, como eu falei, né? Principalmente a questão do autismo.
Eu não estudei sobre autismo na universidade, entendeu? E pior que nem em Entrei em 2006 nem se 2001, falava sobre saí em isso. 2006 e não estudei. Mas não falava É. sobre isso, né? Uma outra demanda é a questão tecnológica, por exemplo, né, que veio junto com a pandemia, o qual você citou aí no início do bate-papo, mas o atendimento online, por exemplo, né, hoje eu faço atendimento online, mas jamais se falava sobre isso na questão da graduação. Né? Então, independente de ter se encerrado um ciclo, que é o da formação, o estudo, ele se perpetua, né? Tem que se perpetuar. Legal. E você, Karina? Eu também me formei em 2015 e também tive poucas matérias, poucas aulas sobre o autismo, que é o que a gente, que é o que, né, hoje Isso em aí dia foi tem. mais na... Você teve que se especializar ou foi mais... Eu fiz uma formação, fiz capacitação na área, né? Sobre o autismo, foi bom, eu já entro nesse assunto. Não sei se você viu, teve um campeão do MotoGP lá que foi o de autismo, né? Autismo de grau 1, esqueci o nome dele agora. Eu tinha visto o nome dele, cheguei a ver, esqueci. Eu vi. Então, o que você acha? Que antigamente o autismo era atrelado a outras doenças ou não? Boa pergunta. No início, o autismo estava atrelado à questão da esquizofrenia, né? No início, na década de 70, né? Depois ele passou a ter um referencial muito de ordem ali, psicanalítica, né? Então o autismo ali estava muito atrelado também à relação entre a criança e a mãe, né? Se falava muito que quem criava o autismo, né? Era a mãe nessa relação que se estabelecia. Depois houve outros mitos em relação à questão de vacinas que foram aí propagados de uma forma errônea, né? Hoje sabe que o autismo ele não é uma doença, né? É uma característica, né? É um espectro, né? É um construto ali de funcionamento. E ele vai até que grau? 3, né? O autismo ele vai 3 graus, né? Grau 1, 2 e 3, e que a gente fala que são níveis de suporte, né? Então, assim, uma criança ou pessoa de grau 1 precisa de menos suporte, que é o caso do motociclista, o qual você se referiu, né? Apesar dele apresentar o autismo, algumas características ali sensoriais, algumas estereotipias, não impede ele desenvolver ali a habilidade cotidiana, né? Um autista de nível suporte 2, né, precisa de uma maior atenção ali dentro do seu repertório, dentro do seu apoio. E um autista de nível de suporte 3, uma intervenção maior. Legal. É bom a gente saber isso aí. Agora, para os dois, o que é mito e o que é verdade? Porque tem muito mito. Ah, fulano tal, não tem nada a ver. Né? E muitas vezes eu falo, não, isso aí não é nada. E sim, é um problema, sim. E a gente não sabe, então, o que é mito, o que é verdade nisso aí. Não, pode ser no geral, né? TDAH. Pode ser no geral, no geral, porque tanto na psicologia como também na terapia, né? Porque nos transtornos, né? Porque chega muitos problemas às vezes, não, porque eu ouvi falar que fulano que de repente tem a língua torta e tem um problema. Não, calma aí. São vários, né? Eu acho que o principal ali que você falou no início, não só sobre a questão do autismo, mas sobre a psicologia em si, né? Que é uma coisa de louco, né? E não é, né? Isso é mito. Isso é um mito, né? Isso é um mito. É dos grandes mitos. É um referencial de apoio psíquico ali, né? Para a melhor qualidade de vida, né? Para o melhor estilo de vida. Então, esse é um mito que ainda bem que está desmistificado. Um mito que já não cola mais. Não cola mais na sociedade. Mito que, por exemplo, o autista, ele não fala, né? Todos os autistas têm dificuldade da fala, isso é um grande mito. Há uma porcentagem de autistas que apresentam dificuldade na comunicação. Depende, né, do espectro, como ele se desenvolve, porque o autismo ele é muito peculiar, né? Não dá para dizer que todo autista nível 1 tem o mesmo repertório de comportamento, nível 2, nível 3, isso é muito relativo. Então, esse é um mito, né? Por exemplo, existem tantos outros, cara, eu quiser falar alguns. O mito da vacina, né? Que vacinas causam autismo, isso também é um mito. Nossa, e dos piores ainda. Esse é mito. Dizer que a vacina causa autismo realmente. O que é verdade, né? Que você falou de mitos e verdades, é que é de origem, uma base genética também associada a fatores ambientais.
né? Os fatores ambientais, ele pode amenizar, como ele pode vir a agravar mais ainda. Exatamente. Né? Ele pode desencadear, vamos dizer assim. Eu tenho o gene, eu carrego o gene, mas eu não fui exposta a fatores ambientais que fizeram ele aparecer, surgir. E, claro, existe uma verdade também, é que algumas crianças não são diagnosticadas, né? Elas conseguem criar estratégias e habilidades, né? Para mascarar, digamos assim. Então, na primeira infância, ela acaba não recebendo um diagnóstico. E aí ela vai receber mais tardiamente. É isso que ela falou, é interessante, Fernando. Há casos, tá? Há casos, claro, que o ser humano ele é capaz de tudo, né? E é só o ser humano. Não existe outra raça a não ser o ser humano. De uma pessoa enganar o psicólogo. Isso pode acontecer. Aquela mente né? diabólica. Né? Pode acontecer, né? Em alguma estrutura ali de personalidade mais simulativa, né? Por isso que é importante ali o profissional estar ali atento, né? Tá capacitado, tá qualificado, tá com a terapia em ordem. Mas às vezes a pessoa traz um discurso ali de enganação, assim como você falou, que o psicólogo percebe, que o psicólogo identifica, mas ele espera o melhor momento para dar ali aquele feedback para a pessoa. Ele dá corda. Ou ele dá corda, ele se deixa ali ser enganado. Ele tenta enganar e no fim ele está sendo enganado. Isso acontece muito, entendeu? E aí espera o melhor momento para fazer a intervenção, para fazer a interpretação, para dar um feedback. Até porque muitas vezes a pessoa está ali insegura dentro do processo, ainda não criou ali o laço de confiança necessário, ela está ali reprimida, enfim, precisa evoluir isso daí de uma melhor forma, né? E cabe ao profissional ter esse discernimento de acolher isso, mesmo que seja uma mentira, vamos assim dizer, né? E intervir ali no momento oportuno. Legal, eu quero passar pela Karina, quero passar pelo Fernando, como é que eu faço? Não é através de nenhuma rede particular. Eu quero procurar o Fernando ou a Karina particularmente. Eu não atendo particular. Não atende? Não, então a Karina está fora, ela já não vou conseguir. Se você quiser ser atendido particularmente por mim, né? Hoje o meu consultório ele é na cidade de Itapetininga, né? Hoje eu trabalho em 2 municípios, o município de São Miguel Arcanjo e o município de Itapetininga, né? O qual eu morei também por 7 anos, né? E meu consultório lá está situado lá na Clínica Espaço Integrar e o consultório está de portas abertas para atendê-lo, né? Se assim você desejar. E aqui em São Miguel o trabalho está restrito ao atendimento infanto-juvenil, né? Então aqui no caso não poderei atendê-lo, né? Mas existem colegas ali de profissão que assim poderão fazer. De que idade é a idade que vocês atendem? 12 a 17 anos. De 12 a 17? 2, desculpa. As crianças que a gente atende lá, temos crianças que vão de 2 a 17 anos. E com 2 anos dá para perceber alguma coisa já no criança? Eu não entendo. Sim, já percebe desde bebê, é possível perceber atrasos no desenvolvimento. Dificilmente uma criança com 2 anos chega com um diagnóstico fechado. Eles passam pelo pediatra, né? A mãe leva para fazer o acompanhamento do pediatra e ele observa algum atraso. Normalmente começa na fala, né? A criança pode apresentar atraso de demora fala. Mais para demora falar, mais para andar. Atraso no desenvolvimento. É pediatra. Então aquele que fala que a criança está com preguiça de andar, às vezes pode ser já é um problema. Essas crianças menores, elas estão muito demarcadas pela questão do atraso do desenvolvimento, né? Na comunicação, com dificuldade na interação social, mas é importante para ficar claro, e essa questão, que o trabalho com essas crianças não é assim como a gente está fazendo aqui, sentado, conversando, como foi sua semana, né? É diferente, né? A criança se expressa muito ali pela questão do brincar, pelo jogo, pela observação ali comportamental, dentro do processo lúdico. Então com crianças é sobre esse viés que a gente trabalha, né? Já os adultos não, a gente conversa, tem expressão da fala, tem dinâmicas, tem inventários, tem testes, enfim. Exatamente. Eu, enquanto terapeuta ocupacional, com as crianças,
basicamente o trabalho é o brincar. Qual é a ocupação da criança? É Brincar, brincadeira, né? exatamente. Então é através, né, dessa observação que você consegue perceber Através se a da criança brincadeira que você observa, se ela, né, observa. ela brinca, ela é capaz de montar um bloco, ela é capaz de agir em brincar com grupo. outras crianças, né? Porque dentro desse processo de brincar, o que a gente vai avaliar? Primeiro, funções cognitivas ali, né? A questão do pensamento, da linguagem, do raciocínio, da memória, da atenção. Como que está o processo da atenção dessa criança? Uma atenção ali sustentada, alternada, dividida. E a gente vai avaliar também a questão de funções executivas, que seriam isso. Controle inibitório, o processo de agir dessa criança, memória operacional, ou seja, o fazer com começo, meio e fim naquela brincadeira, e por aí vai. Coordenação motora. Coordenação motora. Então, é interessante vocês falarem isso, porque pelo menos a gente acha que existe uma quantidade razoável de criança que necessitaria passar tanto uma terapia ocupacional, também com psicólogo, mas as famílias elas não percebem, né? Algumas acham, conforme o Evandro falou, esse é preguiçoso, esse não gosta de fazer nada, esse aí é sossegado, e às vezes não é, né? Então a gente pede aí para os pais, né, responsáveis que estão aí nos ouvir, se você detectar algum, não é problema, né, mas alguma dessas diferenças, né, Dificuldade, dessa criança, dessa dificuldade, leve ou para a Karina ou para o Fernando. Médico, Com basicamente. certeza. Né? Tem que levar para o médico. Mas assim, médico, né? Mas se a rede estiver funcionando, isso aí depende da percepção dos pais, né? Porque, por exemplo, o agente de saúde vai estar fazendo uma visita na casa, essa criança vai Isso que eu ia passar por perguntar uma pra você. consulta com o pediatra, entendeu? Então vai ter um fluxo ali condizente a esse processo para que esse tipo de encaminhamento ele possa ser realizado e essa criança ela possa ser atendida. A pergunta que apareceu era sobre isso, que, assim, que os agentes de saúde vão na casa, faz esse acompanhamento, para depois fazer o encaminhamento ou não? Correto, vai na casa, faz o encaminhamento, encaminha para o médico, pediatra, né? Os agentes de saúde também recebem informação, capacitação. Aí você encaminha para ela ou ela encaminha para você? Normalmente já chega, né, para os dois. Entendi. Quando mandam pro CAPS, né? Mas é relativo, né? Não necessariamente a criança precisa de todas as terapias. Então, por exemplo, assim, existem crianças autistas, certo? Nível de suporte 1, que vai precisar de um psicólogo, mas não vai precisar de um fono. Aí a outra também é nível de suporte 1, mas vai precisar do psicólogo, do fono e da TO, né? Então, relativo a esse processo. No CAPS hoje, nós atendemos aí uma média de 70 crianças, né? Crianças e adolescentes, né? E mantemos aí mais ou menos umas 30 crianças aí numa lista de espera, aguardando transição, que geralmente acontece ao final de cada semestre, né? Onde ocorrem aí as altas terapêuticas, né? Uma informação importante para vocês, assim, que a incidência de autismo no mundo, ela vem crescendo de uma forma significativa, né? Os últimos estudos, eles indicam que uma a cada 36 crianças, né, ela é autista, né? O estudo indica que no município, por exemplo, podemos ter até 3% da população autistas. Então, São Miguel tem quantos habitantes aí? 33, né? Então, estamos falando aí 700 crianças, podendo ter até 700 crianças. Então, é importante que nesse processo a gente tenha aí um atendimento integrado, né? É importante que exista e não existe ainda um centro de atendimento especializado ao autismo no nosso município, né? Porque o CAPS ele tem um atendimento de caráter psicossocial, né? E não necessariamente clínico, né? Então, assim, uma demanda de transtorno de desenvolvimento não necessariamente